Olá, bem-vindos ao vídeo de hoje e vamos conversar sobre a técnica de gerenciamento do tempo do Elon Musk. O Elon Musk já deu diversas entrevistas e normalmente as pessoas perguntam sobre tempo, como ele faz para gerenciar. Afinal, ele faz muita coisa, ele tem empresas muito bem sucedidas em áreas diferentes. Eu vou trazer aqui hoje alguns pontos sobre essas técnicas de gerenciamento do tempo que o Elon Musk aborda nas entrevistas e vou falar de uma em especial, que é o time boxing. Eu particularmente não concordo com 100% do que ele fala, mas é difícil a gente concordar 100% com alguém. Porém, existem pontos que são extremamente interessantes e extremamente relevantes que eu acho que vale a pena a gente conversar. Um primeiro ponto é usar aquelas janelas de interseção entre compromissos. Por exemplo, quando você está no carro ou então quando você acabou a reunião e tem mais alguns minutinhos para fazer algo útil, então responder um e-mail naquele momento, enfim, aproveitar essas brechas e não só simplesmente desperdiçá-las. Eu acho que isso é realmente muito interessante, porque se você vai aproveitando essas lacunas, chega no final o seu dia está mais otimizado e você não junta aquele mar de pequenas coisinhas para serem feitas. Então, aproveitar, otimizar o seu tempo e usar essas janelas entre compromissos, eu também acho bem interessante. Um outro ponto que ele já falou em entrevistas é sobre dormir bem. Geralmente as pessoas têm aquela tendência de falar, eu vou dormir pouco porque eu posso trabalhar mais. Mas ele já falou que fez diversos testes sobre o balanço entre o número de horas que ele deve dormir para que ele consiga produzir melhor no outro dia. Não adianta nada ficar trabalhando muito até tarde com um projeto, dormir pouco, se no dia seguinte você não vai ter capacidade mental para render o suficiente. Você vai acabar fazendo menos. Então dormir bem é sim aí um ponto na parte de gerenciamento do seu tempo, para que você consiga produzir melhor nas horas em que está acordado. Um terceiro ponto é você ter o seu dia anterior já planejado. Isso reduz o número de decisões que você tem que tomar ao longo do dia e evita que você perca tempo com uma atividade que era para durar menos, mas como você não delimitou ali o seu dia, minuto a minuto, você acabou prolongando aquela atividade por um tempo desnecessário. Eu não sei se vocês conhecem a Lei de Parkinson. É um epigrama criado pelo britânico Cyril Parkinson, que diz: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. O que isso quer dizer? Se você tem que escrever um relatório, você tem uma semana para escrever esse relatório, você vai demorar uma semana. Agora, se seu chefe vira e fala, é para daqui a 1 hora, você vai lá e vai fazer o relatório em 1 hora. Isso se aplica a 100% dos casos? Claro que não, mas em muitos isso acontece. A gente tende a ir prolongando, então eu vou mudar isso daqui, vou fazer com mais calma, e acaba gastando todo aquele tempo que às vezes não era necessário. E aí a gente já entra na técnica que de fato está originando esse vídeo, que é do time boxing. O que é isso? É você agrupar atividades por blocos. Então, uma coisa que o Elon Musk fala que faz é, por exemplo, determinar que segundas de manhã vão ser dedicadas à SpaceX. As tardes das segundas são para a Tesla. O que é interessante quando você divide o seu tempo em blocos? Você sabe que você tem um determinado hora para começar e para terminar uma atividade. Isso faz com que o seu dia seja mais produtivo. Você tem um fim e aí evita lá a lei de Parkinson. Então, como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? É você também, no seu dia, determinar: segunda de manhã, das 9 às 11, eu vou fazer tal coisa. Na terça, depois de 11 a meio-dia, eu vou fazer essa outra atividade. Enfim, coloque aí os blocos de atividade que você vai fazer ao longo do dia. Determine a hora exata que você vai completar cada atividade. Uma outra coisa que eu não vi em entrevistas dele, mas que eu vi alguns sites falando, é para também dividir essas atividades em pequenos períodos. Nos sites que eu vi falando sobre isso, fala até de 5 minutos. Mas eu não achei a fonte original. Então fica aqui esse adendo. Mas por que isso é interessante também? Quando a gente divide aquela grande atividade em pequenos passos de 5 minutos, a nossa cabeça, o nosso cérebro entende que aquela atividade muito difícil ficou mais simples. E aí você não tem aquela inércia de começar, porque você pensa, eu posso fazer só esses 5 minutinhos, essa atividade de 5 minutos. Isso é fácil. E aí você já tem ali o passo a passo e te estimula de fato a começar. Tira um pouco daquela inércia inicial que muitas vezes prende a gente. E essas foram as técnicas de gerenciamento do tempo, especificamente o time boxing, que é muito interessante. É muito bacana que você implemente aí. Pense naquelas atividades que podem ser agrupadas
ou só nas atividades que você tem que fazer no dia. E de fato, coloque ali os blocos de tempo que você vai ter no seu dia para executar aquela atividade, aquela tarefa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário que eu adoro ler, respondo todos. Gostaria aqui no fim do vídeo dar um adendo para você que tem interesse em saber uma técnica de planejamento semanal, que eu vou lançar um mini curso sobre a técnica da folha 4. Se você me segue por aqui, talvez você já ouviu falar dessa técnica. E se você tem interesse, vou deixar o link da lista de espera aqui embaixo para você se inscrever. Um abraço e até a próxima!